Vamos lá, Espírito Santo, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus tem coisas novas para derramar sobre nós, um vinho novo sobre cada um de nós, amém? E hoje de manhã, os louvores trouxe muito esse entendimento sobre a questão de ser um vinho, de receber esse vinho novo, do que você está fazendo com aquilo que Deus está colocando sobre a tua vida. Muitas vezes, nós somos levados a andar confusos, sem direção, com dúvidas sobre decisões, sobre situações, sobre coisas que estão acontecendo ao nosso redor, em nossas vidas. E eu falei de manhã isso, e Deus me deu uma chave muito poderosa. E para a gente entender uma coisa, querido, quando a sua situação ela é duvidosa, você não tem uma direção, você está meio assim com medo, está angustiado, do mesmo momento que você quer, você sente que não é bom, que não vai dar certo, ou você sente que vai dar certo, mas tem medo que não dê certo. Sabe que quando o nosso coração está dividido, é porque nesse exato momento, querido, os seus sentimentos, os seus fundamentos, a razão por qual você quer decidir algo, não está apontado para a palavra. Está apontado para a tua vontade, está apontado para as circunstâncias, está apontado para o que as pessoas pensam, menos para a palavra. Porque o Senhor fala na sua palavra, Salmo 118, diz que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor fala também em sua palavra que o Senhor não é um Deus de confusão, não é um Deus que fala algo e fica confuso, como nós vamos fazer? E eu percebo que muitas pessoas, elas têm um sentimento de assim, eu não estou entendendo, eu não sei, Deus falou para eu fazer, mas está dando tudo errado, ou eu senti que Deus quer para fazer, que não era para fazer, mas aí eu achei que era a minha carne, eu fiz, sabe, a gente começa a ter uma questão confusa dentro de nós. E essa confusão, querido, a pura verdade é que você parou de olhar para a palavra, você começou a relativizar, você começou a dizer, não, Deus fala assim, mas está acontecendo isso, isso, é aqui. Então a gente tira os olhos para a verdade da palavra. Então se tem algo confuso na tua vida, o que você deve fazer, querido, é voltar o teu coração para a palavra. Deus, ele é assim, avança. Ou ele fala assim, para e espera. Em outras palavras, se Deus não falou nada para você fazer, fica na última coisa que Ele falou para você fazer. Amém? Está entendendo isso? Se Ele falou espera, então a última coisa é espera. Passou bastante tempo, você está esperando há bastante tempo. Você fala, Deus, eu estou esperando há bastante tempo. Mas Ele não está falando para você avançar. Você precisa de uma outra palavra para avançar. Amém? Porque a sua palavra não traz confusão dentro do nosso coração. Escuta isso. Está confuso? Você está tirando os olhos daqui. Você está desviando um pouquinho da verdade. Amém? Isso é muito bom. Não é isso que eu vou pregar, mas é uma chave que Deus trouxe para nós. E, cara, isso traz uma paz dentro da gente. Né? Tipo, se eu mudo de emprego, se eu não mudo de emprego, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Porque tem muita coisa que a gente tem que ir por aquilo que Deus está nos direcionando segundo a sua verdade, em amor, sabe, sem engano. E aí a gente começa a entrar numa vida meio que cheia de emaranhados, sabe, de uma árvore torcida, de cipó se amarrando, você sai de um lado, você se desvira para ir para outro, e isso não é de Deus. Deus não é um Deus de confusão, amém? É um Deus claro. Glória a Deus. Aleluia, você crê nisso? Então alinha aí o teu espírito, alinha o teu coração, volta para a palavra, olha para aquilo que Deus está te direcionando, amém? Bom, nós temos vivido um tempo, eu creio, eu estou trazendo isso todos os cultos, Deus está nos levando a pensar dessa forma, uma igreja que avança, uma igreja que vive milagres, uma igreja que experimenta da provisão de Deus,
que experimenta da sua bondade, que experimenta do teu amor, uma igreja que anda em cura, uma igreja que adora, que rasga o coração, uma igreja que quando se reúne, o céu se revela a ela, amém? É isso que queima no meu coração, esse é o desejo do meu coração. É uma igreja que tem sede e fome de almas, de vidas, que quer ganhar pessoas para Jesus, sabe? É uma igreja que olha numa perspectiva de reino, não uma igreja inchada, não uma igreja que só tem números aqui, sabe? Se nós não movermos nas coisas sobrenaturais de Deus, nós só somos uma igreja inchada, uma igreja de evento, onde estamos fazendo algo aqui que parece ser algo dos céus, que parece ser algo de Deus, mas se a vida das pessoas não são transformadas, se não tem vidas sendo salvas, se não tem cura acontecendo, se não tem demônios sendo expelidos, se o sobrenatural não está agindo aqui, queridos, isso não faz sentido nós estarmos aqui falando do amor e do poder de Deus, amém? Então nós somos responsáveis por isso. Eu não sei se você se sente assim. Eu não sei se dentro de você não tem uma responsabilidade, um compromisso de dizer, eu sou cheio do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus que está na minha vida é para libertar as pessoas, é para curar as pessoas, é para restaurar as pessoas, é para transformar o meu caráter, é para me ensinar o caminho que eu devo andar, é para me ensinar a maneira que eu devo me posicionar como um cristão, como um filho, como um servo, como um amigo. Sabe, o Espírito de Deus não está aí só para cumprir os nossos caprichos, só para realizar um momento de alegria nosso, para receber alguma bênção, algum milagre. O Espírito de Deus está em nós para nos conduzir em toda a sabedoria, em toda a graça, em todo o amor de Jesus sobre as nossas vidas, amém? E se somos cheios do Espírito de Deus, querido, nós precisamos manifestar os frutos desse Espírito. Isso tem que ser algo natural. Você vê, a árvore, ela não resiste dar os frutos. Chega o seu tempo certo, ela frutifica. É certinho, é batata. Ela vai nascer, ela vai fazer com que ela foi criada para ser feita. Lá em casa eu tenho 3 pés de frutas. Tem uma jabuticaba, tem uma manga e tem uma mexerica. Está tudo florindo, os frutinhos estão tudo lá. E cara, ninguém falou para elas, é hora de você dar fruto. Elas sabem dar frutos. E se nós somos cheios do Espírito de Deus, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para os milagres, para as promessas e falar, isso é para a minha vida. Glória a Deus. Como você se sentiria se você tivesse a consciência, a convicção de que você está andando na rua e você tem um dom diferente de todo mundo, certo? E esse dom é o seguinte, você é um juiz que vai determinar sobre a vida das pessoas se elas vão ser abençoadas ou não. Você pode dizer assim, olha, eu estou olhando para o fulano, eu estou vendo que ele tem essa necessidade, em nome de Jesus, fulano de tal, receba isso. E isso aconteceria. Se você tivesse o poder de solucionar os problemas das pessoas, aonde você passar, de verdade, se você tivesse convicção, certeza disso, seria diferente a maneira que você andaria amanhã? Você ia parar mais gente nas ruas para dizer para ela, eu posso resolver seu problema? Sim ou não? Não, de verdade. Você vê que, já que a gente já denuncia a nossa incredulidade, né? A gente já denuncia que realmente nós somos cheios do Espírito, porém não cremos nisso tudo. A Raira falou uma coisa muito forte aqui no louvor, eu não gostei. Mas agora pensando bem, eu estou vendo que foi do Espírito de Deus. Ela falou que que nós falamos para os nossos problemas que Deus é pequenininho, nós não acreditamos em Deus, nós acreditamos nos problemas. Eu falei, não é isso, eu não sou assim. Mas às vezes, querido, e parece que a postura que nós andamos, parece que a gente dá mais valor para os problemas do que para Deus. Não, eu pensei, não, deixa eu pensar melhor.
não é que os problemas são maiores que o meu Deus, é que eu às vezes acho que Deus não vai resolver os meus problemas. Às vezes eu tenho um pensamento que eu fiz errado e mereço aquilo, então eu entro num processo de condenação, e aí eu escolhi errado, então eu tenho que pagar por isso, que não sei o que, blá, blá, blá. Tudo bem, aqui é uma linha, mas quando eu entendo que eu não quero Deus e quero problema, querido, é mais ou menos ter esse pensamento, você ser cheio do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus, porque o Espírito que Deus derramou sobre a tua vida foi completo, não foi uma porção do Espírito, não foi 10% do Espírito, 20% do Espírito. O Espírito de Deus que está sobre a nossa vida foi 100%. Então você tem 100% do poder de Deus à sua disposição. E o que você está fazendo com isso, jovem? O que você está fazendo com isso, mamãe? O que você está fazendo com isso, papai? Você que está aqui ouvindo isso. O que nós estamos fazendo com esse poder maravilhoso de Deus que opera em nós? Aí, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, por que nós como igreja não estamos vivendo os milagres que aqueles homens viveram? Aonde está a questão? Aonde está o problema? Porque eu acredito para a salvação. Você não creu para a salvação? Sim ou não? Então a Bíblia fala, da mesma forma que nós cremos para a salvação, continue nessa fé para viver todas as outras coisas. Então a fé para ser salvo que eu precisava ter, eu tenho, acessei isso, porém, para viver os milagres e os poderes, não é uma fé maior, é a mesma fé que eu creio que Jesus Cristo veio nessa terra. Aleluia. Aí a pergunta é, como José conseguiu ter essa fé? Como José, que Deus tinha estabelecido sonhos, propósitos para ele, conseguiu olhar para toda a situação difícil da sua vida e mesmo assim não mudar o seu foco, continuar acreditando, continuar perseverando, continuar sendo bênção, continuar sendo aquele que transforma situações. José é jogado no poço, a postura dele de fé o transforma, o leva a viver um novo nível, ele é tirado do poço. Mas quantos de nós que somos lançados no poço e ficamos no poço até hoje? Por quê? Porque não temos essa questão, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Posso ouvir um amém? Sabe, eu fico imaginando como apóstolo Paulo tinha alegria de apanhar, de sofrer, de pregar, de trabalhar. Ele não trabalhava para ter uma casa, ele não trabalhava para ter um carro, uma boa roupa, ele trabalhava para investir no reino todo o seu trabalho. E as pessoas que ele ia pregando, as pessoas que ele ia ensinando, nós lemos nas cartas, as cartas são todas respostas de problemas, de situações que povos, que crentes como eu e você, ouvimos a mensagem, mas não colocamos em prática e ficávamos brigando. Paulo já tinha passado por essas igrejas, ele já tinha falado de irmãos, eu já ensinei vocês, eu já falei isso, que não sei o quê, e ele insistia de novo, ele amava de novo, ele conseguia de novo ali, se estabelecendo, dizendo assim, eu vou investir na vida dessas pessoas. Como que Paulo, aonde tirava força disso? Aonde ele tirava força, sabe, para continuar, mesmo as pessoas não merecendo, ele continuar amando, continuar fazendo milagre, continuar ensinando e dando a vida, ao ponto de um certo momento da sua história, ele fala assim, olha, encerrei a carreira, guardei a fé. Aí muitos leem isso e entendem assim, um dia eu vou me aposentar. Acenderam a luz aí? E houve luz. Sabe, muitos olham para o que Paulo fez e falam assim, eu vou pregar e quando eu chegar na idade avançada, eu vou parar de pregar, aposento minha carreira. Ei, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo estava numa prisão. Ei, se você está servindo o Senhor, achando que um dia você vai aposentar suas botas, meu amado, você não está entendendo, você não entendeu o reino. Paulo estava numa prisão, há poucos dias de ser decepado a cabeça dele, ele não tinha mais o que fazer. Aí nesse momento ele fala assim, olha, agora encerrei a cabeça. Por que eu encerrei minha carreira? Encerrei a cabeça não, encerrei a carreira.
porque a minha cabeça vai ser cortada, não tem mais o que eu fazer mais. Se me soltarem daqui, eu continuo pregando esse evangelho, eu continuo sofrendo por esse evangelho, eu continuo levando essa palavra, porque essa palavra é vida, é poder, transforma pessoas. Sabe, eu vejo Jesus em todo o seu amor, em toda a sua graça, sabe, pregando para as pessoas que ele sabia que estavam só querendo tirar proveito dele. Sabe, quantas situações dessa na nossa vida, pessoas se levando para tirar proveito de nós, e a gente já fica com raiva. Jesus estava lá, se esforçando, trabalhando de dia e de noite. No seu último minuto, aqueles que receberam milagres, aqueles que receberam curas, aqueles que foram transformados por Jesus, sabe o que estavam fazendo? Cuspindo, amaldiçoando, quando Jesus passava pela via dolorosa. E a pergunta é: de onde Jesus tirou força para olhar para eles e amá-los? E dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, cadê isso em nós? Cadê esse espírito de amor, esse espírito de compaixão na sua igreja? Cadê? Tá, então hoje você fala assim: pastor, mas é Jesus, né? O cara era bom, mano. Eu sei. Mas só para não ficar só nessa questão, lembra de Estevão? Para quem não sabe, Estevão foi um diácono, foi escolhido, um homem cheio do Espírito de Deus. Estevão era cheio do quê? Sabe o que ele fazia? Ele vivia fazendo sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Ele foi perseguido porque ele curava pessoas. Ele foi perseguido porque ele fazia o sobrenatural acontecer. Ei, meu amado, será que você está sendo perseguido pelo sobrenatural ou você está sendo perseguido porque você erra a todo momento? Porque você falha? Mas Estevão, cheio do poder, foi levado, não tinham que acusá-lo. Sabe o que eles fizeram? Contrataram uns caras e falaram: vamos pagar, vocês vão falar, vão jurar que Estevão blasfemou contra Deus, que falou coisas contra a lei. Levaram Estevão preso, condenaram ele, apedrejaram ele, por causa que ele amou aquelas pessoas. Estevão, na mesma situação, cheio do Espírito de Deus, olha para os céus. E só para você ter uma noção, o texto de Estevão, depois você vai ver esses detalhes, é muito interessante. Na hora que ele entra no julgamento, para fazer a sua defesa, todos daquele lugar olhavam para a face de Estevão, e a face dele era como de um anjo, de um ser celestial. Em outras palavras, para ninguém falar que não sabia o que estava fazendo ali, que estava mexendo com a pessoa errada. Mas Estevão foi apedrejado. E ao mesmo tempo Estevão olha para aquele povo e fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aonde está o problema para nós andarmos nisso? O que está acontecendo com a gente? Hein? Me respondam. Pensem, me ajuda. Por que você não está andando nisso, querido? Por que você, a gente só está aqui para arrumar os nossos problemas? Nós somos a igreja sarada, nós somos a igreja transformada, nós somos a igreja que opera milagres, que opera sinais, sabe? A gente está se dobrando com o pecado, a gente está, sabe, brincando com essa vida, cara. Não é isso. Ei, eu estou falando com gente madura ou um bando de crianças aqui? Mas sabe qual que é o problema? Eu acho que, e eu quero hoje falar sobre isso, a gente precisa entender o seguinte: o que tem paralisado as nossas vidas, e o que tem feito com que a gente não ande em tudo isso, é uma palavrinha chamada ofensa. Ok? Repete comigo: ofensa. Olha para a irmã aí, para a irmã do lado. Fala assim: filhão. Fala assim: filhão.
Não leva para o coração, não. Né? Não fica ofendido, não. Amado, o diabo sabe o poder que você tem. O inimigo, ele sabe que se você entender essa mensagem, a bomba e o que você vai pôr ele para correr da tua vida, da vida de outras pessoas, da vida de várias situações, a autoridade que está sobre você, você não tem noção. João 4, 1 João capítulo 4, ela fala assim: filhinhos, saibam de uma coisa, o que está em vós é maior do que aquilo que está no mundo. Não é para você estar essa cara assim, tipo, faz não, sorri, vai, aí, melhorou, deixa eu ver, sorri, aí, começou a melhorar. Você tem que estar feliz com isso, porque Deus não está batendo em você, Deus está chacoalhando, para você acordar, para você entender que você não nasceu para viver ofendido, e sim para produzir milagres, para transformar pessoas, para mudar circunstâncias e situações. Faz assim com a mãozinha e fala: eu recebo, pastor, amém. Amém? Pode dar risada, pode dar glória, não tem problema. Esse foi só a introdução. Eu pedi, louvor 7 horas, tem 1 hora para a gente pregar aqui, tranquilo. Então, relaxa e faz assim, faz isso, relaxa, dá uma respirada. Isso, está muito tenso o negócio. Intercessão, me ajuda aí, intercessão. Sabe, o inimigo ele fica ao derredor, procurando brecha para destruir, roubar e matar, amém? Só que a gente vacila com isso, a gente brinca com isso, sabe por quê? Qual foi o dia que o inimigo roubou você? Qual foi o dia que o inimigo matou você? Qual foi o dia que o inimigo derrotou você? Te destruiu? Você está de pé aí, cara. Você conseguiu, tem um probleminha aqui, mas você resolveu de outro jeito ali, não é? Então a gente olha para esse versículo e a gente fala: isso aí pode ser a minha vida espiritual, a morte, eu estou de pé ainda. Não, querido, um crente inoperante é um crente onde o inimigo está roubando, matando e destruindo tudo aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Por que nós não andamos em milagre? Por que nós não andamos em poder? Por que nós não andamos em santidade? Porque aquele que está ao redor procurando brecha, está encontrando brecha. E quando ele encontra a brecha, e a brecha, querido, não é um pecado não, tá? Porque nossos pecados foram perdoados, mas é uma condição de posicionamento. Eu fui chamado para uma coisa e não estou vivendo aquilo que Deus me chamou para viver. Eu fui chamado para operar milagres, eu fui chamado para reconciliar pessoas a Cristo. Você foi chamado para isso, não é o pastor. O pastor orienta. Vocês usam que o pastor está orientando lá fora lá e traz pessoas, traz mais rebanho. Ovelha gera ovelha. Você precisa pregar o evangelho. Você precisa falar do que Jesus está fazendo na sua vida. Você precisa falar que Jesus é aquele poderoso que faz milagres, que está fazendo na sua vida. Mas, porque parou, aconteceu algumas coisas, ele faz milagre, mas mais ou menos. Então existe um ladrão que ele veio roubar, veio matar, veio destruir. E ele usa diversas armadilhas para nos aprisionar. Então, talvez você descubra hoje que você está aprisionado. Mas não se preocupa não. Porque aquele que desceu às trevas, quebrou as algemas, tomou a chave da morte de Satanás, está aqui hoje para te libertar, em nome de Jesus. Dá um glória mais forte aí. Crê ou não crê, irmão? Na próxima você aplaude a Jesus, beleza? Na próxima. Não pode ser agora. Dá um aleluia. Sabe, João 8,32 fala o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Eu acho que é muito bom a palavra de Deus nos ofender, amém?
Porque essa ofensa gera vida em nós. É a única ofensa que transforma a nossa vida. Então, o que ele está dizendo? Que conhecereis a verdade. E qual é a verdade, querido? É imutável. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Então ele é a Bíblia. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o caminho de ir a Deus, claro que o Senhor deu o nome dele para isso, mas o caminho de entender é o que Jesus deixou revelado para nós aqui. Sua palavra. Caminho, está aqui. Caminho, verdade, vida, creio que tu és. Não é assim que a gente canta? Só da boca para fora. Não. Ele quer revelar essa verdade no nosso coração. Ele quer mostrar para nós que o que tem impedido nós experimentarmos o sobrenatural é as ofensas que a vida trouxe, que a vida vai trazer, que as circunstâncias da vida vão oferecer para nós. Isso tem impedido a igreja de andar no sobrenatural de Deus. E é uma das armadilhas mais perigosas. Quem aqui nunca foi ofendido? Nunca foi? Levanta a mão. Puxa, todo mundo foi ofendido já aqui? Então é para vocês mesmo, né? Não é para ninguém que não está aqui. Glória a Deus, aleluia. Onde a maioria ou quase todos já caíram nela ou permanecem presas na ofensa, né? 2 Timóteo capítulo 2 é um texto tão rico de informações, que se você ficar uns 6 meses lendo ele, 6 meses Deus vai te ensinar muita coisa, nesse trechinho pequeno da palavra de Deus. Vamos tirar algumas coisas aqui para a gente entender. Vocês estão comigo? Vai dando lugar, porque o Espírito flui. Vai abrindo teu coração, porque ele continua fazendo. Interessante. Olha, é muito interessante isso. O Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus, Ele quer resgatar o teu coração para viver com Ele, amém? Ele quer que teu coração seja aberto, para que Ele possa entrar, resgatar e ser dono e controlar todas as coisas aí, porque o que Ele tem para nós é bom, é perfeito, amém? Só que se você não abre o coração, se você não diz para Ele assim: nossa, Jesus, sou eu preciso aprender isso aí, eu preciso viver isso, é para mim, ok? Se você não abre e Ele entra, aí já não é resgate, é sequestro. E aí é pecado, Ele não faz. Então é você que tem que dar lugar para Ele, amém? Glória a Deus. Então escuta aí, 2 Timóteo capítulo 2, verso 23, diz o seguinte: digo mais uma vez, uma direção para a igreja: não se envolva em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. Olha o que Deus está dizendo. Não se envolvam em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar briga. Amém? Amém o quê? Tudo bem, o quê? Sabe, brigar porque eu quero que o prato fique em cima do lado esquerdo da mesa. Eu quero brigar porque o Corinthians é melhor que o São Paulo. Né? Eu quero brigar. Sabe por que eu quero brigar? Eu quero brigar porque talvez não passou a roupa como... Eu quero brigar porque fulano de tal falou isso de mim. Eu quero brigar por tudo. A gente quer brigar por algo que é ignorante, que é tolo, que não leva a gente a lugar nenhum. Não é assim a briga de casais de vocês? Vocês param para pensar e falam assim: por que mesmo nós estamos brigando? De tão tolo que está o negócio. Sabe, pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo na sua palavra: olha, não se envolva em discussões. Você vai brigar com o vizinho, meu irmão, porque o vizinho está pondo som alto, não vai mudar nada. Aguenta aí, irmão, põe um algodão no ouvido. Faz alguma coisa para você andar em paz. Para de chamar a polícia. Vai orar. Vai usar o poder de Deus.
Não se envolva em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar briga. Agora, olha o verso 24. O servo do Senhor não deve viver brigando. Quantos brigaram essa última semana por alguma coisa? Levanta a mão aí. Os verdadeiros, só meia dúzia, você não brigou. Tati, você não brigou, Tati? Essa semana com ninguém? Você brigou ou não, Tati? Brigou? Então faz assim com a mãozinha assim, mesmo ela não querendo, assim, levanta a mão lá no alto. A Tati e você, aqui, isso, irmã da Aline. A outra lá levantou a mão umas 10 vezes. Falei, você vê como que você tem medo até de se expor? Né, Bruno? O servo do Senhor não deve viver brigando. Mas como que ele deve ser? Ele deve ser amável só com quem me trata bem, pastor. É assim. Com todos. Apto a ensinar e paciente. Sabe, quando você pede para o teu filho, para alguém fazer algo para você, e ele faz errado, o que você faz? Infeliz, que não faz nada certo. Isso não é o servo de Deus. Isso não é um homem cheio do Espírito Santo. Não é um homem que vive milagres. Mas pastor, por que é tão difícil viver tudo isso? Querido, eu vou te falar, já vou te falar. Mas eu tenho certeza que Paulo passou pelas mesmas lutas, que José passou pelas mesmas circunstâncias, que Jesus passou pelas mesmas coisas, que Estevão passou pelas mesmas coisas, mas em nenhum momento mudou o foco do que eles estavam colocando na vida deles como princípio, como base. Eu creio nisso. Isso aqui não era difícil para eles, não. Porque eles tinham um alvo. Lembra que eu falei no começo? Quando você começa a andar em dúvida, ficar difícil, as questões da vida começar a ser confuso, é porque os teus olhos estão saindo da palavra, você não está na palavra. As circunstâncias estão ditando algo, o seu eu está ditando algo, ou pessoas estão falando na tua vida e controlando você. Fala assim, é verdade, pastor. Escuta, que mais? Apto a ensinar e paciente. Sabe o que ele fala? Instrua com mansidão aqueles que se opõem. Então, não só aqueles que fazem por obediência, mas sabe aqueles que resistem, que se opõem a vocês? Ele está falando, seja manso, tenha paciência, tenha ânimo para ensinar novamente, cuidado, carinho. E sabe o que você fala? Você fala assim, pastor, tem jeito não. Vira mineiro na hora. Tem jeito não, trem é ruim demais. Quantas situações você já disse que pessoas não têm jeito não? Ei, Deus está falando com você. Olha o que ele diz aqui. Olha só. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Quando tu fala não tem jeito, não. Você não está andando em esperança de fé nenhuma, por isso que você não consegue andar nos milagres de Deus. Nem para a tua vida e nem para a vida de outras pessoas. Porque você não acredita que as pessoas podem se arrepender. E por que você pode? Por que você tem direito de se arrepender e as pessoas não têm? Sendo que a mesma lei que opera para mim, opera para você. A mesma lei de graça e misericórdia que me faz se arrepender, também serve para o meu irmão, para o meu próximo que falha comigo. Então a gente começa a perceber que tem tanto sentimento errado, invertido dentro de nós,
tantos valores que o Senhor está mostrando que há um caminho. E por que eu estou tomando outro caminho? Pastor, aonde que eu deixei a insanidade tomar conta da minha mente, sabe? Eu deixar levar pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, para viver com Cristo de uma forma totalmente longe desse evangelho. Aonde, pastor, que eu errei? Aonde que eu caí? Aonde que eu falhei? Né? Ele fala assim, ó, que você tenha a esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo. Então, quando eu falo insanidade, é porque, querido, pessoas que andam ao contrário a isso, não são pessoas que têm juízo. Mas viver e praticar isso, nos leva a viver o juízo verdadeiro de Deus. Então, meu amado, quando eu falo que você é uma bomba nas mãos do Senhor, que o Espírito de Deus está aí, é a pura verdade, você precisa andar nisso. Você precisa viver isso. Você precisa experimentar isso. Cara, mas isso é louco, mano. Agora, olha o detalhe. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha. Fala, armadilha. De quem? Opa! Então existe uma armadilha do diabo aqui, amém? Olha, depois da vírgula. Da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele... Então, meu amado, quando nós não praticamos essas coisas, a resposta é porque nós caímos em uma armadilha. E essa armadilha, que é do diabo, ela produz algo em nossas vidas. Ela nos faz ser escravo dele e fazer o que ele quer. Deixa eu te falar, o diabo não tem poder nenhum na nossa vida, amém? Mas quando a gente cai na armadilha dele, ele manipula. E ele não controla, mas ele mexe nos teus sentimentos. É você que faz. Ele só sugere. E a sugestão dele é muito pautada em teu desejo carnal. Em a tua maneira, a sua cosmovisão de mundo. A maneira que se enxerga o mundo. As circunstâncias, a maneira que você vê como é que tem uma amizade, como é que tem um relacionamento, como é que é uma família, como é... A sua maneira, ela é manipulada pelo diabo. Posso ouvir um amém? Você concorda comigo de coração ou da boca para fora? Porque se é de coração, tem que acontecer uma mudança aqui. A partir de hoje você não pode ser mais a mesma pessoa, amém? Só que para as armadilhas darem certo, elas precisam ter duas características. Primeira característica, elas precisam estar bem escondidas, elas precisam ser bem disfarçadas, porque se você percebe que é uma armadilha, você não vai cair nela, amém? Concorda comigo? Alguém já caçou aqui? Passarinho, alguma coisa, enfim, né? Amém. O rato, quem caçou já rato, né? Se você escrever rato, aqui é uma ratoeira, ele vai ler e não vai cair na ratoeira. Então não pensa que vai estar em qualquer lugar. Por isso que é preciso ter um confronto com você, amado. Por isso que é preciso você ter um choque de realidade. Perceber que nós não fomos chamados para ser bobos do mundo. Ao contrário, nós somos chamados para ser luz do mundo. E se tivermos que carregar algumas marcas, algumas cicatrizes, por causa do Evangelho, amém, glória a Deus, seja motivo de alegria para nós. Mas o que nós temos carregado são marcas de escravidão. Simplesmente porque o diabo tem nos dominado, porque temos caído nas suas armadilhas. E eu vou provar isso para vocês. Então, além de bem escondida, a armadilha ela precisa ter uma boa isca. Que nós podemos dar o nome a essa isca: ofensa, ser ofendido. Também tem outros nomes do tipo engano. Quantas vezes você errou por engano? Ou tem outros nomes também, razão, né? Quantas vezes você fez por causa da sua? Aí, isso é uma isca.
né? Eu tenho razão, pastor. Outra isca, por causa do meu direito. Né, Tati, eu ouvi saindo da sua boca isso. É meu direito. Né? E o pior é que tem duas Tati, elas nem sabem para quem está falando. Pega as duas então. Uma atrás da outra, na mesma direção. Não é seu direito ser feliz? Ao preço que for? Seu direito. Mas tudo isso são iscas que o diabo vai usar na tua vida para te aprisionar e tornar você uma marionete dele. Ele conduz você, ele sabe a hora de deixar você com raiva, ele sabe a hora de deixar você feliz, ele sabe a hora de deixar você triste, ele sabe a hora de deixar você incomodado. Cara, ele é muito esperto. Vou te contar uma coisa. Esses dias a Natasha comprou umas vitaminas lá em casa, lá para ela. Mulher gosta dessas coisas, né? Homem não precisa disso. Ainda mais, né? Homem novo como eu. Só que tinha uma vitamina lá, vitamina D, né? E vitamina D parece que aumenta os músculos. Eu falei, vou ficar mais forte, né, com a vitamina D. Só que eu sabia que ela é dela. Ela já falou, olha, não mexe nas minhas vitaminas, é minha, que não sei o que. Eu falei, beleza. Aí acordei cedo, né? Fui lá para a cozinha onde ficam as vitaminas. Olhei assim, uau, vou tomar uma vitamina dela, que ela não está vendo, né? Mas já fui com essa intenção de comer escondido lá para ela não perceber. Porque eu não queria confusão, né? A Bíblia estava falando que nós não pode ficar brigando por coisa tola, então eu não queria, né? E aí vai saber que ela fica com muitos ciúmes da vitamina dela, que ela já deu uma ideia para mim que não era para eu tomar nada. Então eu fui lá e rapidinho eu peguei, tirei uma, coloquei na boca, escondi assim de ponta cabeça o envelope de comprimido dentro da caixinha. Não tinha como ela perceber. E nisso que eu terminei de fazer isso, ela veio, olhou para mim, oi, bom dia, não sei o que, eu fui para lá. Eu dei 10 passos em direção à minha sala, da cozinha para a sala. Ela falou assim, você pegou minha vitamina, né? Eu falei, amor, o diabo é fofoqueiro, meu. Puxa, como o diabo é fofoqueiro. Foi, Natasha? Eu falei, ele falou na hora para ela. Não foi ela não, querido, eu sei que não foi, porque o espírito de confusão, de contenda, é demoníaco. E na hora nós demos risada, porque bobo quer pegar a gente, ó. Né? Logo o pastor, tô brincando, não tem nada a ver. Mas quando eu percebi isso, eu falei, nossa, o diabo é confuseiro, é contendeiro. Sabe, tem muita gente, tem muito crente que está ouvindo o diabo falando que é Deus. Fala assim, por quê, pastor? Porque Deus nos traz destruição dentro do nosso coração. Deus não vai falar coisas que vai fazer você ficar triste, se machucar, levar para briga, ligar para as discussões. Deus vai falar coisas que edificam a nossa vida. Se você está preparado para ouvir uma verdade de Deus sobre uma situação que está em oculto, é para edificação e não para destruição. Aí o cara fala assim, descobri que a mulher me traía, que não sei o que, e acabou o meu casamento, nós separamos tudo. E foi Deus na minha vida. Ainda bem que Deus me contou. Deus não contou nada, foi Satanás. Faz sentido? Você está entendendo o que eu disse? Você não entendeu? Não entendeu, né? Responde. Não quer entender? Eu posso explicar. Posso explicar de novo? É tipo você descobriu que o Leandro estava fazendo alguma coisa de errado, certo? E aí você foi, de vez você falar, Lê, quero te ajudar nisso, para a gente mudar isso aí, arrumar essa situação. Você foi e quebrou o pau. Ainda falou assim, foi Deus que me contou. Entendeu? Não, foi o diabo. Porque você não estava preparada para viver isso. Você destruiu aquilo que Deus não destrói, Deus edifica. Está entendendo? Deus não traz notícias para trazer destruição. Quem faz isso é o diabo. Então o diabo queria colocar eu contra a minha esposa. Por quê? Ele achou que ela ia brigar comigo, eu ia também reivindicar o meu direito, eu tenho razão. Qual o problema com eu tomar um comprimido? Não é verdade? Então ele está ali, ó, soprando no teu ouvido. Fala a verdade, né? Quer ver uma outra vez que o diabo pegou você no fraco? O diabo, tá? Não foi Deus, não. Você sabe que tua esposa não gosta que tu fica no celular, né? Aí você saiu na varanda e tirou o celular. Aí ela foi lá para fora assim, bem na hora que você tirou o celular, você acabou de tirar o celular, você não sai do celular, né? Aí começa o pau.
Você compra uma coisa escondida, né, mulher? Ah, mulher, você compra uma mercadoria, um batonzinho, alguma coisa, um perfume. E aí chega no correio e fala, eu tenho que ficar esperto, porque se o meu amor vê, e é ele que pega. Cheguei, descobri, Deus me falou. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Cuidado, porque o que Deus fala traz edificação. O que o diabo está soprando é destruição. Faz sentido? Isso é isca. Ixi, perdi tempo nisso aqui, hein? Mas era para você ouvir isso. Então o inimigo tem usado dessas ofensas para controlar a nossa vida e conduzir a gente, porque quando nós caímos nessa armadilha, lembra que nós falamos que fazemos lá? Olha lá, vão fazer o que ele quer. Quando você está nessa armadilha, você, querido, é vítima, é manipulado, é uma marionete, ele faz o que quer, ele sopra, ó, vou deixar você triste hoje, hein? Quantos têm passado por isso? Jesus quer te libertar, querido. Sabe, vamos mais aprofundar aqui. As ações que nos ofendem, nunca será claro. Você nunca vai ter assim, entendi, fiquei ofendido. Ou visível. Ou seja, ela sempre estará escondida no nosso caminho. É sutil. Sabe, nós não percebemos o perigo dela. Você responde, sabe aquelas pessoas que te perseguem? Você responde ela com grosseria. Você está ofendido, amado. Você está preso nessa armadilha. Olha o que Efésios 6:11 diz: reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me revestir da armadura de Deus, para estar firme contra o quê? A cilada, a armadilha. Ele não quer que você perceba que você está preso nessa armadilha. Ele quer que você vive lutando pelo seu direito, né? Você não fica ofendida toda hora? Você não fica aí magoada toda hora? Você não acha que está tudo perseguindo você toda hora? Armadilha, controlada pelo diabo. Efésios, revista da armadura. Qual é a armadura que nós temos que ter? A capacete da salvação, a armadura ela tem capacete, couraça, cinturão da verdade, botas do evangelho, escudo da fé, espada da palavra. De novo, eu tenho uma mente convicta. De quem que eu sou? Certo? Minha mente é de quem? Eu sou salvo? Ele me ama? Está convicto na minha mente isso? Ok. Couraça da justiça. É a minha justiça ou é a dele? Quem luta por mim? Quem guerreia por mim? Quem vence por mim? Então por que você está querendo fazer? Quando eu troco a couraça, tá bom. Outra armadura que nós precisamos vestir, verdade, andar em verdade, doe o que doer, custe o que custar, da nossa boca sai verdade, porque essa é a forma de você ficar livre das armadilhas. Bota do evangelho, o que o evangelho representa? Boas novas, tudo novo, tudo Deus fez novo em minha vida, eu sou aquele que anuncio as grandezas do nosso Senhor sobre nós. Escudo da fé, cara, que me protege, que continua todos os dias me defendendo, dizendo, não, acredita, em você mora o Espírito de Deus, e você pode todas as coisas, Cristo vai usar a sua vida, Cristo vai usar você é um homem de fé, nada é impossível para nós, amém? E a palavra de Deus, querido, é a chave da lâmpada, é a direção, é que eu uso para caminhar nela. Dessa forma eu me revisto, dessa forma Satanás não vai achar lugar em meu coração. Mas uma coisa que nós precisamos entender, querido, que a ofensa ela não é mortal. Porque se ela fosse mortal, nós estávamos arrumados. A ofensa em si, ela não é mortal, ela não traz uma morte. Por quê? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, hoje mesmo, vamos passar por ofensa. O problema não é passar pelas ofensas. O problema é ser ofendido. É ficar ofendido. Sabe, sempre vai ter alguém que vai ser contra você. Sempre vai existir alguém que vai te perseguir, que vai te perturbar, situações.
vão passar, as ofensas irão passar pela nossa vida. Porém, ser ofendido vai nos tornar presos a essa armadilha. Estão me ouvindo? Isso é, consumir a ofensa, permitir que ela alimente o nosso coração com muitas impurezas, porque por causa da ofensa você vai começar a julgar, você vai começar a condenar, você vai começar a duvidar, você vai ser um incrédulo, você vai ser um ímpio, mas cheio do Espírito de Deus. Faz sentido? E você já foi ofendido? Sabe, vou deixar mais claro, a ofensa em si não é mortal. Isso significa que palavras ou ações ofensivas de outras pessoas, por si só, não causam danos irreparáveis ou mortais. Elas são apenas expressões e opiniões, desacordo ou até mesmo falta de respeito por parte de outra pessoa. Isso vai acontecer, querido, dentro da tua casa. Amém? Não precisa ir longe, não. Passamos por ofensa o tempo todo. Vivemos em um mundo onde as pessoas têm opiniões diferentes. Certo? Crenças divergentes e valores diversos. Como resultado, é natural que em algum momento nos deparemos com palavras ou ações que consideremos ofensivas para a nossa vida. Tornar-se ofendido nos prende a esta armadilha. Porque quando escolhemos nos tornar ofendidos, significa que estamos dando poder às palavras ou ações ofensivas de outra pessoa. Você está falando assim: ei, Carla, você me ofendeu, você fez isso e não sei o quê. Eu estou dando poder para ela sobre a minha vida. Ela começa a ter controle sobre a minha vida. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Vai, balança a cabeça assim, mesmo que pareça com você. Você está dizendo assim: ei, aquele que tem autoridade sobre mim não é mais Jesus, é você. Agindo Deus, você sabe, né? Mas não crê. Você sabe que agindo Deus, ninguém pode impedir. Mas você tira o poder de Deus e coloca em outra pessoa, para ela controlar teus sentimentos, as emoções, teu ânimo, tua alegria, teu estado de felicidade. Eu dou uma dica para solteiras e para os solteiros aqui. Escute. Você quer ter uma pessoa maravilhosa na sua vida? Tenha Jesus. Ele seja o único motivo de felicidade na sua vida. Quando Ele for o único motivo de felicidade, você está pronto para ter alguém para acompanhar nessa felicidade. Enquanto você procurar alguém para te fazer feliz, querido, você não vai achar. Porque ninguém pode te fazer feliz a não ser Jesus Cristo. Eu estou derretendo aqui, o ar desligou. Vocês nem perceberam, né? Uau. Tá arrumando? Então tá bom. Volte em nome de Jesus. Nós temos poder. Fala aí, volte em nome de Jesus. A funcionar. Amém. Então nós estamos permitindo que essas ofensas afetem nossas emoções, a nossa autoestima, nosso bem-estar. Isso nos prende a uma armadilha emocional, porque estamos entregando o controle dos nossos sentimentos a terceiros. Por quê, amado? Porque eu paro de olhar para isso. Então, isso aqui diz que eu sou filho amado. Você diz que eu sou um bastardo. Aí eu sou órfão. Não sei o quê, porque ele falou. Isso aqui que me define. Não é as circunstâncias. Hoje talvez eu esteja numa situação difícil financeira. E a situação está me deixando ofendido, porque eu estou devendo aqui, estou devendo ali. E aí eu começo a ficar preso, porque eu começo a murmurar, eu começo a reclamar da vida. As circunstâncias estão me ofendendo.
eu deixo de orar, eu deixo de crer no Deus dos céus, eu deixo de crer que Ele escreveu aqui sobre mim, que Ele suprirá as minhas necessidades segundo todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas. Então quem define a minha vida financeira? Deus. A minha saúde, uma doença, uma notícia ruim, ou a palavra de Deus que diz que todos que foram até Jesus, foram curados, que falou também que Ele deu poder para que nós, impondo as mãos sobre as pessoas, elas seriam curadas. O que nos define, meu amado? Percebe? Que somos pessoas ofendidas, crentes ofendidos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas ofendidos e inoperantes. Tem uma verdade sobre si, tem uma palavra sobre si, mas acredita mais na situação, acredita mais no que os outros dizem, mas tudo ao redor que está ofendendo você é o que está dominando a tua vida, menos isso aqui. Não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, a palavra de Deus está falando que eu sou isso, então eu sou porque ela está dizendo. Amém? Os frutos das ofensas, pessoas ofendidas, ela produzem frutos. E aqui é legal que a gente consegue enxergar isso em nós. Tá? Pessoas ofendidas produzem frutos. Por exemplo, mágoa. Quem tem muita mágoa aí no coração aí? É fruto de ofensa. Você tem que ser liberto disso. Mágoa, às vezes você está magoado porque perdeu um ente querido, perdeu teu pai, perdeu uma situação, perdeu um emprego, perdeu um casamento, aí você tem mágoa para o resto da vida. Toda vez que toca nesse assunto você tem mágoa, porque te prova que você está numa armadilha, você está numa gaiola, numa jaula. E de novo, se você está nessa jaula, tudo que acontece, as suas decisões, suas emoções, seus sentimentos são diabólicos. Pastor, você está falando que eu sou do diabo? Não, querido, eu não estou falando isso, meu amado. Eu estou falando que Ele está por trás e decidindo todas as coisas. Por isso que é sempre guerra. Por isso que isso nunca sai da tua vida. Por isso você não consegue andar no poder de Deus. Escuta, olha aqui, ó, mágoa são sentir dor ou causas que sofremos. Outro. Ciúmes, inveja e ira. Você tem ciúmes? Não, né? Eu digo, antigamente ciúmes era sinal de amor, não é? Você já falou para a pessoa que você ama assim, você não me ama, tipo dorama, sabe? Eu não sei como dorama faz, você não me ama, sei lá, faz assim, ó, pronto, virou dorama agora, mas é tipo assim, por que, amor, que eu não te amo? Porque você não tem ciúmes de mim. E sabe, as pessoas acham que as mulheres são mais ciumentas. Sabe nada, moleque. Sabe nada. Os que mais sofrem é os homens. Sabe por quê? Homem briguento, cara. Homem dominador. Você estava olhando para aquele rapaz, por que você conversou com ele? Por que você fez isso? Que isso aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi alguém falar, fala a Deus aí, né? Mas beleza, deixa eu voltar aqui. Ciúmes nunca foi amor. Ciúmes é possessão e domínio, controle. Amor é diferente. Jesus nos amou, amém? Porque Ele nos amou, Ele nos mostrou o que é amor. O que Ele fez? Ele te obrigou a você querer Ele? Ele disse, escolhe. Está entendendo? O ciúmes não é amor, é uma obrigação. É possessão. Então uma pessoa que tem ciúmes, pastor, mas o que é sentir quando você vê seu namorado, seu marido com outra pessoa conversando? Querido, se tiver o bagulho errado, você tem que conversar sério, não ter ciúmes. Tem que falar, olha, isso aqui está errado. Agora, se é só coisa da tua cabeça, para de ser doido, para de ser controlado pelo Satanás.
Entende? Quer ver? É só ela chegar perto de um amigo que você tem ciúmes que o diabo já fala, tá vendo? Parece que ele vira teu pescoço assim, ó. Bem na hora. Hein? Quem já entende? Quem tem coragem de falar assim? É assim mesmo, pastor, eu já passei por isso. Levanta a mão aí. Aê. Isso, amém. Glória a Deus, aleluia. Meu, deixa eu te falar uma coisa. Você esqueceu do Salmo 126, não, 126, 122, alguma coisa assim. Diz assim, se o Senhor não guardar, em vão o vigia guarda. Se não for o Senhor que está cuidando do que é teu, pode guardar, filho, que o ladrão vem roubar e vai embora. Então é melhor você descansar, cara, não deixar o diabo controlar você nessa situação, não. Não fica ofendido nisso, não. Para, isso não faz parte da tua vida, você é livre. Fala, obrigado, Jesus. Fala, obrigado, Jesus. Toma posse, dá um uau aí para a palavra. Deus está te libertando. Aqui não é o auditório do show do milhão, não, amado. Você tem que aplaudir a Jesus. É isso. Faz sentido? Afronta são frutos de quem está ofendido. Discórdia, sabe o que é discórdia? Diferença de ideias e motivos de briga. Você está na rodinha, chegou, falou para aquela pessoa assim, você viu que música nova? Ah, não gostei não. Só porque você falou que ele não gostaria. Até então, ele estava vindo ouvindo e cantando. Hã? O marido é sempre assim, né? A mulher vai contar uma notícia, ah, já sei, tá bom, pode deixar. Cara, pode ser ofendido, meu amigo. Dá ouvido para tua princesa. Amém? Quer ver mais? Hã? Amargura, nós já falamos, ressentimento, né? Sentimentos negativos em relação a outra pessoa, rancor. Esse fulano aí. Quem pensa assim? Esse fulano aí, ó, não fala. Ei, você está ofendido, você está preso numa armadilha. E Jesus quer te libertar. Então, esses frutos são feridas que a ofensa gera em nossa vida. Eles apontam para um aprisionamento, uma vida manipulada pelo diabo. Então, ele não precisa pôr chifrinho para te assustar, ou te colocar um pecado absurdo na tua vida. Ele só precisa te deixar ofendido. É o suficiente para ele controlar suas decisões, suas emoções, ele levar você aonde ele quer. É sério isso, gente. Eu preguei isso hoje cedo. Eu tenho vivido isso na minha vida, sabe? E eu saio daqui e eu vejo as pessoas tudo ofendidas de novo. Mano, vocês não estavam no culto? Não, cara. Por quê, querido? A gente está brincando com isso. O pastor fala, mas não é bem assim, não. Um ofendido é assim. Olha só. De onde vem a ofensa? Salmo 55, verso 12, diz o seguinte. Vamos ler comigo? Olha lá. Não é meu inimigo que me insulta. Então, primeira coisa, a ofensa não vem do teu inimigo. Hã? Por quê? Se fosse, eu poderia suportar. Não são os meus adversários que se levantam contra mim. Deles, eu poderia me esconder. Então, se a ofensa não vem dos meus inimigos e não vem dos meus adversários, vem de quem? Verso 13. Antes, deixa eu vir mais para frente aqui. A ofensa é você, meu irmão. É você que me ofende, que eu amo. Essas pessoas têm poder para nos ofender. Olha lá, ele está falando, é você, meu, igual, meu companheiro e amigo chegado. Sabe por que uma pessoa que não é nada na tua vida não vai ter poder para te falar alguma coisa? Mas as pessoas que nós amamos.
As pessoas que nós colocamos expectativa, aí quando elas erram, quando elas falham, quando as circunstâncias acontecem, ao contrário, nós ficamos ofendidos. Então, é teu marido, é tua mulher, é teu filho, é tua mãe, é teu irmão. É os irmãos aqui na igreja, porque aqui é tudo para ser santo, né? E é tudo tá para virada. Entende quem te ofende? Eu te ofendo? Mas e o Leandro? Bastante, né? E você está presa na vida do Leandro? É? Lógico que não. Você está presa nas mãos do diabo. Não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. Sabe qual que é o problema? É que a gente sempre está dizendo que a culpa é dele. A culpa é do outro. E o problema não é de quem está fazendo, é de quem está sendo ofendido. A questão aqui não é quem está fazendo errado, é quem está deixando ser ofendido. Quem está preso nas garras de Satanás não é o que está sendo a pedra no teu caminho, é aquele que está tropeçando na pedra, é você. É isso que você tem que entender, querido. As pedras têm que existir. Porque como que você vai passar por isso? Agora eu decido não ser ofendido. É minha escolha, é meu direito. Você pode tentar, você se levante, faz o que quer, xinga, esperneia, mas Satanás não vai controlar a minha mente. Claro que nós vamos passar por um momento de tribulação. Claro que nós vamos passar por um momento de tristeza, de angústia, de dor. Porém, não devemos ser ofendidos, não devemos carregar isso para o coração. Temos que saber administrar bem isso, e é isso que deixa a igreja inoperante. Uma igreja ofendida é uma igreja controlada pelo diabo. Isso não pode ter aqui não. Esse lugar é um lugar de cura. É um lugar onde a glória de Deus está, é um lugar onde a gente aprende a viver em comunhão, em amor, aceitando os defeitos, as dificuldades um do outro. É isso. Então, não é o seu inimigo, é o nosso adversário, é as pessoas que amamos, as pessoas quem temos intimidade, é as pessoas familiares, parentes próximos, o cônjuge, filho, pai, amigos, companheiro, os irmãos aqui, sabe, liderança. Liderança ofendida. Porque o irmão não faz, eu também não faço. Ó, ofendido. Não dá certo. O que nós vamos produzir? Vamos fazer o seguinte. Pega aqui o celular aí na mão. Pega o note aí do seu celular. Escreve aí 5 pessoas que você sabe que tem te ofendido, que tem te perseguido aí. Faz, é para fazer agora, é uma ordem, em nome de Jesus. Se não tem celular, faz na cabeça aí. 5 pessoas. Fabinho, é para escrever Marcos, tá? Tô brincando. Mas se for, pode escrever. Sabe, não só pessoas, mas situações que te também machucam muito. Porque uma coisa que o Satanás faz, ele coloca marcas em situações. Tipo, alguém que fale, te chame a atenção na frente de outras pessoas, aí você fica toda ofendida. Alguém que te humilha. Sabe, situações que realmente te machucam e você perde o controle. Escreve aí. Se você crê que você vai ser liberto, escreve aí. O problema é que a ofensa, ela gera outra coisa em nós. Uma outra forma que o inimigo usa para nos manter presos na ofensa, porque a ofensa ela passa para o outro lado, por orgulho. E a palavra de Deus diz que ele resiste os orgulhosos. Deus resiste os orgulhosos. Por que o orgulho é o outro lado da ofensa? Porque ele impede a gente de admitir a nossa real condição, no estado de ofendido. Não estou ofendido, não, está assim.
O orgulho ele faz com que você seja a vítima. Não, pastor, é sempre comigo. Você não entende, pastor. Eu sou o coitadinho da história. Ele é muito ruim. Na sala pastoral é o que a gente mais vê, os gatos de bota se apresentando para nós. Senta aí, irmão, tudo bem? Bom dia, paz, o que está acontecendo? Faz assim, ó. Sabe, pastor, minha vida está difícil. Não é, pastor? Porque você começa a dizer que você é inocente. A culpa é do outro. Não é minha. Sabe? Por exemplo, ser acusado injustamente. Te julgaram. Pronto, é só um irmão falar uma mentira sua, uma falsidade sua, que pronto. Você já não quer mais saber do irmão, não é? Aquele incircunciso que não é de Deus, que não sei o quê. Por quê? Você está ofendido, cheio de orgulho. Viu, irmã? Deus trouxe você aqui para tratar você hoje, viu? É? Você acha que não? Eu espero que semana que vem seja lotada essa igreja, né? Em nome de Jesus. De vidas que você entendeu o processo. Mas se não, querido, eu vou continuar pregando. Não é essa a nossa intenção, não é te massagear, não. É falar a verdade para você. Sabe, quantos aqui você retém o perdão? Hã? Você sempre justifica por que você não vai perdoar, não é? É porque você está ofendido. E um homem e uma mulher de Deus que não sabe perdoar e não está pronto para perdoar, essa pessoa está dominada pelo diabo. Tá, errei, e aí? Então você entra na cabeça assim, ó, em toda situação tem que perdoar, né? Tem dificuldade para perdoar, irmã? Então coloca aí no seu papelzinho aí, 5 nomes repetidos, Natan. Porque o cara não perdoa ninguém. É sério, gente. Jesus pagou um preço caríssimo por nós. E a palavra dele está dizendo que se a gente andar em ofensa, em orgulho, o diabo vai controlar nossas decisões. Parece que é você que está sendo justa, com razão, com direito, mas na verdade é ele que está por trás, controlando tudo aquilo que existe na sua vida, e você está tirando o lugar de Deus e passando para ele. Jesus chamou a gente para ser excelente. Nós somos pessoas que vamos dar gosto para outras pessoas. Não podemos ser igual ao mundo. Um mundo de direito, de valores, de razão. Por exemplo, não, deixa quieto. Ser tratado injustamente não te dá o direito de ser ofendido, amém? Entenderam isso? Agora, para nós fecharmos aqui, em 10 minutos. 1 Pedro capítulo 1, 6. Pastor, o senhor falou que realmente nós vamos sentir dor, nós vamos passar por um processo, mas não vamos ser ofendidos, ok. Mas por que tudo isso, pastor? Olha aqui, 1 Pedro 1,6 diz assim: portanto, alegrem-se com isso. Com isso o quê? Com todos aqueles que te perseguem, com todos aqueles que tentam te ofender. Olha a visão de reino de Deus. Presta atenção. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, você precisa suportar muitas provações. Alegre se você tiver que suportar muitas provações. Por quê? Porque elas mostrarão que sua fé é autêntica. Então é que existe uma fé que não é autêntica. A fé para fazer o milagre acontecer, irmão Luiz. Está me ouvindo? Hoje eu estou apontando o dedo para todo mundo, glória a Deus.
A fé que faz o milagre acontecer tem que ser uma fé autêntica. Uma fé 90% não faz milagre acontecer. Nós temos a fé autêntica, todos nós. Porém, andar nela é uma questão de entender o que esse texto está dizendo. Olhar e se alegrar para as provações da vida prova que a nossa fé é autêntica. Por quê? Vamos lá. Elas mostram, então vamos lá. Vocês precisam suportar muitas provações. Por quê? Elas, as provações, as lutas, e não ser ofendido, né? Mostra que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim, sua fé está sendo experimentada, querido, esticado, aumentado, aperfeiçoado. Então, é necessário existir o ofensor, porque sem o ofensor, sem provas, sem tentações, sem dificuldades, você não vai ter uma fé esticada. Vai ser só uma fé, igual qualquer pessoa que fala que crê em Jesus. Nós não cremos só em Jesus, nós sabemos que Jesus está vivo, está em nós, e que podemos fazer o que Ele faz. É diferente. Aí vamos lá, vamos continuar. Como o fogo purifica, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, e isso resultará em louvor, glória, honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado. Em outras palavras, querido, nada será perdido. Olha aqui, vamos lá, Apocalipse 3,18. Eu aconselho, Jesus dizendo, eu aconselho que vocês compra de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Só o seu Jorge entendeu, mas tá bom. O que é o ouro purificado pelo fogo, querido? Por que o ouro tem que ser purificado no fogo? Porque o ouro em si, ele vem cheio de minerais, outros ferros ali misturados com ele. E quanto mais impuro esse ouro é, mais duro ele é. E um ouro duro não serve para ser moldado, para ser trabalhado. Então, quanto mais puro o ouro, mais mole, mais maleável ele é. Isso está apontando para o meu e para o teu coração, querido. A palavra de Deus diz que o nosso coração era um coração de pedra. Amém? Lembra quando você era ruim? Ou você achou que você sempre foi bonzinho? Ou está ruim ainda? Não sei. Bom, o nosso coração era um coração de pedra, mas Ele transformou esse coração de pedra num coração de carne. Porém, ainda existem alguns resíduos de pedra no nosso coração, que só as lutas, só o fogo vai purificar isso. Então as ofensas, as lutas, as dificuldades, não está querendo destruir você, mas transformar você em algo puro, genuíno, poderoso em Cristo. Entende? A tua dor, o teu sofrimento, se te perseguem, você precisa continuar naquilo que a palavra está dizendo, não no que as pessoas querem, não no que o diabo quer que você fique ofendido, preso, jogado a ser uma marionete dele, controlado por ele. Suas emoções é altos e baixos, você não é estável. Por quê, querido? Porque você é uma pessoa ofendida. Então começa a se alegrar com todo o tratamento, cara. Começa a ver as tribulações. Opa, peraí. Isso aqui não é algo para me destruir, isso aqui é algo para melhorar a minha pessoa. Isso aqui é para transformar eu. Você lembra o primeiro dia que você entrou aqui? Você odiava eu. Agora você ama, de paixão. Mas você lembra como que você entrou aqui, como era duro as coisas? Ou como as pessoas já falam bem de você hoje? Se você está mais de um ano aqui e as pessoas não estão falando bem de você, querido, então é que você está com os ouvidos tampados ainda. Seja aberto agora em nome de Jesus, que hoje seja o dia de transformação. Toma vergonha na cara. Não fala que você é da Atos. Fazer o quê, né? Tem o Judas entre nós.
Hebreus 3, verso 13. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fiquem endurecidos. Então é preciso isso, querido. Esse atrito, presta atenção, mano. Acorda. Para de ser dodóizinho, coitadinho, um menininho. Olha, tudo eu. O Espírito de poder habita em você, cara. Levante sua voz aos céus como um filho de Deus, não como um covarde ofendido. Se posiciona como um atalaia, como um guerreiro, como um homem, uma mulher que sabe o Deus que serve. Anda em milagres, querido. Anda em poder. Deixa eu te falar, não é você que tem que fazer, é Ele que quer fazer através de você. É vontade de Deus, não é nossa. Nós só entendemos que isso é bom, então vai, Deus, vem por mim mesmo. Envia-me a mim. É uma palavra para o povo da casa, amém? Salmo 66, 10 diz: Tu nos pusestes à prova, ó Deus, e nos purificastes como prata. Deus nos purifica no meio das aflições, das provações, das tribulações. Deixa eu te falar, não é Deus que está colocando, Ele usa. Adoro isso. Porque o diabo, ele é um enganador. Ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Aí, o povo de Deus que não conhece a verdade, que não sabe que espírito habita nele, fica assim, do diabo, meu Deus do céu, aí agora as coisas estão dando errado. Começa a chorar, começa a reclamar, começa a ficar ofendido. Deus me abandonou, eu joguei pedra na cruz, sabe? Começa a ter todo esse tipo de emoção. E tudo isso é o diabo gritando no teu ouvido, tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas, a psicologia, eu acredito que Deus deu para o homem para ajudar, por causa da incredulidade do homem. Mas todo problema psicológico é o diabo que está atormentando a mente de alguém. E esse alguém está dando ouvido para ele. Eu não sei onde eu parei. Queria voltar onde eu parei. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu lembrar. Puxa vida. Senhor, me dá graça. Tá. Eu fico dando valor para o diabo, poder para ele, e não dou poder para aquilo que Deus colocou sobre mim. A estrutura que Deus criou em minha vida. E eu fico lá, me tremendo de medo. Fico lá, sabe? Quando Deus já falou, cara, abre a boca, faz. A Bíblia diz que um com Deus vale por... Obrigado, Dudu, só um sabia disso? Um soldado na mão de Deus vale por 1000 homens. Mas um soldado covarde, querido, derruba um monte também. Porque você olha por irmão assim, deixa eu olhar para o Luiz, pastor Luiz, mano. Está pior que eu, mano. Meu Deus do céu. Não vai dar. A gente precisa começar a mostrar para nós mesmos o Deus que a gente serve. Não com um orgulho, do tipo, olha, eu sou melhor que você. Mas, cara, o mesmo Deus que está fazendo na minha vida, Ele é seu Deus, Ele pode fazer na sua. Vamos viver isso. Vamos experimentar isso. Olha só. Apocalipse 3,18. Eu aconselho então a comprar de mim colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Por quê? Porque a maneira que você enxerga, querido, se os teus olhos estão enxergando de uma forma errada, você vai andar em ofensa. Mateus, põe para mim, capítulo 6, 22, para a gente fechar aqui. Diz assim, ó, seus olhos são como uma lâmpada,
que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Se seus olhos sempre forem bons para as coisas que acontecerem na sua vida, você não vai ser uma pessoa ofendida. Mas se seus olhos, verso 23, mas quando os seus olhos são maus, o corpo se enche de escuridão, e se a luz que há em você é na verdade escuridão, quão profunda é essa escuridão? Então, se você olha para a vida com tudo é ofensa, querido, trevas. Mas se você olha assim, cara, aqui é a oportunidade de eu virar o jogo. Lembrei que eu ia falar. Aleluia, obrigado Espírito Santo. Então o diabo sempre vai usar as situações. Eu estava falando que Deus, ele não traz as dificuldades, as tribulações e as provações para a nossa vida. Ele usa porque o diabo quer te destruir. Aí fala, então se o diabo quer destruir o meu filho, quem eu amo, eu vou pegar essa coisa que ele quer fazer para destruir, para tornar ele melhor ainda. O diabo não tem poder, mano, ele perde em tudo. É só você entender. Cara, isso aqui está me transformando. Amém? Quer umas dicas? Para a gente fechar? Algumas dicas práticas para você viver? Então, antes da ofensa dominar teu coração, respire fundo. Toda vez que você estiver numa situação que vai ser ofendido, espera um pouquinho. Respira, vai no banheiro. Calma. Sabe, avalie a situação. Pergunte se essa ofensa, pergunte para você mesmo, assim, isso aqui é intencional ou é só algo que eu estou pensando que é. Não determine logo de cara. Certo? Escolha as batalhas, porque nem todas as ofensas merecem uma resposta. Ignorar uma ofensa é a melhor opção, especialmente se não tiver consequências graves. Mas se você não conseguir, e você decidir então abordar, comunique-se de uma forma assertiva. Então você precisa resolver uma ofensa que alguém fez. Não fique falando de besteira. Se você decidir abordar, faça de maneira assertiva, não agressiva. Use eu em vez de você. Por exemplo, para expressar seus sentimentos. Diga assim, senti-me magoado quando ouvi isso, em vez de você é uma pessoa terrível que quer fazendo isso comigo. Entendeu como é que se fala? Estabeleça limites. Porque se você sabe que uma pessoa te ofende muito, não abra o coração para ela. Vai procurar outra pessoa. Vai ficar mais fácil. E por último, aprenda em todos os casos. Tire uma lição de toda situação de ofensa que você passar. Fique de pé, meu amado. Em nome de Jesus. Está calor hoje, né? E a palavra veio bem quente também, né? Só para o teu coração tremer. Feche seus olhos. Jesus falou com você hoje. Não fala isso só porque eu quero ouvir, não. Fala isso para Ele. Tá. Você é uma pessoa ofendida, você entrou aqui, você percebeu que você é realmente o inimigo tem encontrado lugar na sua vida? Ele tem controlado os teus sentimentos? Jesus quer desfazer toda essa obra do mal. Mas você precisa ser sincero para Ele. Você precisa ser verdadeiro. Lembra? Ele quer resgatar, Ele não quer sequestrar. Ele te ama. Ele não tem ciúmes, possessão e domínio.
Ele quer uma entrega sua. Então o melhor caminho é sermos sinceros. É dizer: Jesus, essa mensagem é para mim. E eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Eu quero tomar uma decisão hoje em minha vida.